Kenny. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, está me escutando bem? Tô escutando, tá tranquilo, tá ótimo. Então, Então, você vai conduzir, né? pois é, dessa vez eu que comecei, né? O pessoal aqui já tem algumas pessoas, tem Renata Lapenda, tem algumas pessoas da UPE aqui, Thelma, tem Nazaré, acho que é sua conhecida, lá do Um ATCPE, abraço. né? Aquela professora. Então, Spencer, a gente pode ir começando, né? Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou fazendo uma introduçãozinha, né? Uma apresentação. Meu nome é Keni Pinheiro, para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho também como eu sou servidora lá na Universidade de Pernambuco, na UPE, na unidade de atenção ao servidor, que faz parte da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. Então, a gente sempre tinha esse ciclo de palestras e eram presenciais. E agora a gente foi transformando em lives. Né? E o Spencer, o professor, é professor doutor lá da universidade e também psicólogo lá na Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. E hoje, né, vai se falar sobre a pandemia, se haverá uma nova humanidade. Então, cientistas, todo mundo tem se perguntado, né, Spencer, se vai ter realmente uma ruptura nessa trajetória da humanidade, se vai realmente haver mais respeito, né, ao meio ambiente, enfim, se haverá uma mudança, um respeito às pessoas, aos outros. Enfim, alguns acreditam que sim, outros nem tanto, não é? Existe já uma estrutura de ao vencedor as batatas, né? Como naquele Machado de Assis, né? Tão clássico. Mas vamos aí. Então, faça as suas perguntas. Eu botei logo de vez. Então, como é que é a tua análise, né? A gente vai se transformar realmente? Qual é a Kenny, perspectiva? Né? tem três eventos que são considerados impulsionadores de mudanças históricas, que são as guerras, as revoluções e as epidemias. Então, se a gente quiser ter uma projeção sobre o comportamento humano pós-pandemia, eu acho que é válido recorrer um pouco a uma análise comparativa à própria história da humanidade, como ela se comportou depois desses três grandes eventos, e mudanças foram efetivadas. A não ser que, com a geração atual, a gente pudesse mudar uma rota radicalmente, poderíamos pensar, então, que estaríamos transgredindo a lógica da história. E a lógica da história muda, ou, na verdade, indica, que depois desses três acontecimentos, que são os mais impulsionadores, ou possíveis impulsionadores de mudanças de comportamento, na verdade, o que existe é uma aceleração de processos históricos que já estavam pré-determinados nas gerações que foram vítimas ou passaram por essas situações, sejam epidêmicas, revoluções ou guerras, que elas se refletiram muito mais em termos macro do que em termos micro. Em termos macro, significa, por exemplo, se a gente recorrer ao início do século XX, você imagina aquelas pessoas que viveram entre 1914 e 1945, foram acometidas por três acontecimentos, como duas guerras mundiais e a gripe espanhola. Imaginemos essas pessoas que viveram 30 anos no epicentro da Europa com três ocorrências de alto impacto.
duas grandes guerras e a gripe espanhola. O que aconteceu depois? Nós não conseguimos constatar uma mudança radical do comportamento humano. Nós vimos mudança em termos de percepção, de sentido comunitário e coletivo em criação de instituições mais protetoras. Por exemplo, a instauração do Estado do Bem-Estar Social, em 1950, que indica uma maior preocupação com a saúde coletiva. Isso não tinha antes, e foi decorrente dos grandes sustos que, no início do século XX, as pessoas vivenciaram. Nós temos comportamentos, então, muito mais voltados à autoproteção, do tipo, depois dessa pandemia, talvez se volte novamente a acreditar mais nos investimentos de pesquisa, em termos da microbiologia, em termos de uma preocupação melhor da relação do homem com a natureza, mas não porque o homem se tornou um ser, digamos, bonzinho, mas um pouco, talvez, consciente, se ele não fizer isso, ele está em risco, em ameaça. Então, se houver mudança, é quando o homem pensa naquilo que o constitui como ameaçador, e não porque houve, digamos assim, uma consciência, digamos, iluminativa, do tipo, eu preciso ser bom com os outros. Não. Podemos dizer que a prática solidária é uma forma inteligente de egoísmo. Ou seja, as pessoas vão ter que ser um pouco mais preocupadas com a ecologia. Tem estudos que mostram que nós temos catálogos, segundo virologistas, de mais de 20 mil vírus que não alcançou ainda, ou não alcançaram ainda, a humanidade. E cada vez mais que a devastação das florestas, quanto maior essa relação predatória do homem com a sua própria, digamos, circunscrição planetária com o ecossistema, mais ele fica vulnerável. Então, existe uma intrínseca relação entre explosão epidêmica ou pandêmica com, digamos, a nossa agressão ecológica, a nossa relação com os animais. Comer carnes é uma das coisas que estão sendo pesquisadas para reavaliar essa relação do homem com o animal, porque o animal passa a ser uma grande fonte, digamos, de contaminação. Você tem ideia, quando a humanidade padeceu da varíola, a varíola é uma doença que vinha das vacas, o Dr. Jenner, que inventou a vacina vem de vácuo, que vem de vaca, ele percebeu que as mulheres que tiravam o leite da vaca, elas não tinham, digamos, a varíola maligna, elas tinham a varíola benigna. Por isso a ideia que ele teve de pegar a infecção da vaca e inocular nas pessoas para ver se elas tinham anticorpos antecedentes à contaminação. E daí nasceu a vacina. Ou seja, também da relação do homem com o animal, por isso vacina, vácuo, vaca, né? E isso determinou, lógico, uma política sanitária de maior valorização à vacina, que há pouco tempo já tínhamos propagandas anticientificistas tentando denegrir a importância da vacina, faz pouco tempo, e agora nós estamos dependentes de uma vacina como instrumento de cura. Digamos assim, é o nosso novo Messias, seria a vacina, né? E se a gente pensar na história da humanidade, na relação com as epidemias, se a gente pular para a peste romana de 590, por exemplo, ou se nós visitarmos a peste bubônica, lá em 1357, a peste negra, 1766, o que decorreu depois foram muito mais mudanças, volto a dizer, de autoproteção humana em níveis coletivos, do que uma consciência individual de que as pessoas passaram a mudar a sua natureza. Pelo contrário,
a gente percebe, depois das 2 segundas guerras mundiais e da própria gripe espanhola, que o ser humano, de 70 anos para cá, permaneceu um animal predatório, ganancioso, egoísta, criamos uma sociedade altamente competitiva, e eu não penso que isso vai mudar. Eu penso que pode acontecer, para algumas pessoas, algum nível de consciência, de mudança de vida em âmbito pessoal, raramente alguém que tem uma consciência em âmbito coletivo, mas não creio que a pandemia vai gerar uma nova humanidade. A pandemia pode gerar uma nova consciência a respeito da nossa relação com a natureza, da valorização da pesquisa científica e de alguns maiores cuidados com a saúde. Mas logo depois, passando o susto, também a história mostra que as pessoas relaxam, porque o nosso cérebro não consegue manter-se por muito tempo lúcido neste aspecto, ou seja, de ter uma consciência contínua da própria fragilidade da vida ou da própria morte. Né? A própria evolução da humanidade, digamos, se deveu justamente ao homem, sabendo-se que vai morrer, mas ele não pode estar pensando nisso todo dia, senão ele enlouquece. Então, vai haver um natural relaxamento psicológico depois que passar essa primeira fase de susto que nós tivermos, que é justamente em relação à pandemia, do tipo, as pessoas vão relaxar e vão se dar conta que a vida não é tão frágil, né? O homem se reempodera com o tempo. Então, o que eu imagino, que com base em alguns dados históricos, não se mostrou a geração de novas humanidades, mas a geração de políticas macro-sociais, como aconteceu o movimento da Renascença, depois da peste negra, como aconteceu, como eu falei, a instauração do bem-estar social. Mas o que pegou o ser humano agora, digamos assim, de surpresa, se você contabilizar aqui, de 70 anos para cá, na verdade, 75 anos para cá, desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia atual é a maior catástrofe que estamos a viver. Então, tiveram gerações antes das nossas que nunca viveram catástrofes dessa natureza. E nós fomos pegos também de surpresa. Só que fomos pegos de surpresa em um momento em que, justamente, estávamos no auge do nosso sentimento de segurança, de donos da natureza, de segurança científica, inclusive, tecnológica, e não pensávamos que a natureza produziria um vírus com essa capacidade, com essa competência virulenta que ele tem, né? Porque a diferença do coronavírus não está na sua letalidade em números relativos, está em sua letalidade em números absolutos. O coronavírus tem uma letalidade que gira, de acordo de país para país, de 3% a 5%, mas como ela é muito contagiante, então, em valor absoluto, quando você levanta dados estatísticos, diferentemente do H1N1, que tem 10% de letalidade, mas que não tem essa expansão de contágio tão eficiente, o coronavírus termina, em números absolutos, matando mais do que o H1N1. Mas o que chama atenção, neste aspecto também, né, você pode depois, revendo aí as perguntas para a gente trocar algumas ideias, é que vai depender muito de nós mesmos. Né? O Dostoiévski tem como essência do pensamento dele, né? Se você lê os Irmãos Karamazov, se você lê Crime e Castigo, ele sempre deixa ali uma pergunta metafísica, que se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Ele não está fazendo ali uma confissão ateia, ele quer dizer o seguinte, o caminho é livre, nós decidimos o que iremos fazer. Então, como disse, não porque a nossa história não notificou mudanças radicais na natureza humana, mas algumas mudanças em sistemas e políticas públicas,
mais com o objetivo de nos autoproteger do que como efeito de uma natureza iluminada, a gente pode, de repente, mudar essa rota histórica, né, e constituir uma sociedade um pouco mais com valores, como diria Dostoiévski, né? Tudo é permitido, tudo está aberto. Se a gente for para a mitologia grega, já existia um insight sobre essa concepção da competência do homem na relação com o destino. Ele co-participa do seu destino. Lógico que existe a dimensão das contingências, né? A gente não pode menosprezar, por exemplo, o coronavírus foi uma contingência, foi algo que ninguém esperava, tá? Então, algo que assim mudou o destino atual da humanidade. Não estava na competência racional humana ter controle sobre essa contingência, e ocorreu, o que prova que existem variáveis que a gente não tem controle. Mas na mitologia grega tem uma passagem interessante de dois irmãos, Prometeu e Epimeteu. Prometeu quer dizer aquele que pensa antes de fazer, e Epimeteu é aquele que pensa depois que faz. São filhos de Zeus, e Zeus estava entediado lá no Olimpo, com os outros deuses, e resolveu construir a humanidade. Construir, digamos assim, gerar uma criação de animais e seres humanos. E aí ele deu um material para isso. E Epimeteu, o irmão, digamos assim, que só pensava depois do que quando fazia as coisas antes, ou seja, era uma pessoa imprudente, absorveu praticamente todo o material para confeccionar o mundo dos animais. Consumiu quase todos os recursos. E quando Prometeu chegou para poder também participar dessa criação, não sobrou nada, nenhum recurso. Então ele teve que criar o ser humano sem recursos pré-determinados. Ou seja, os animais foram criados com recursos determinados. Como diria Karl Marx, o pior dos tecelões é muito melhor do que a melhor das aranhas na confecção das teias. Por exemplo, o ser humano não é capaz de confeccionar uma teia como a aranha é, mas a aranha só sabe fazer isso. Ela está determinada somente a isso. O ser humano, embora não consiga fazer essa teia, mas ele consegue fazer múltiplas outras teias de múltiplas outras formas. Ou seja, a diferença de Epimeteu para Prometeu é que Prometeu criou um animal pensante, aberto, um animal, digamos, indeterminado, que pode escolher seu destino porque ele não tem recursos próprios, não tem essência. Como diria Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Isso quer dizer que o ser humano vai se construindo na medida da sua relação com as pessoas e com os acontecimentos do mundo. Isso é para ilustrar de que a pandemia vai gerar uma nova humanidade, nos baseando na antropologia e na história, não, nem mesmo na história evolucionária. Se a gente recorrer à história dos sapiens e dos sapiens sapiens, né, que é a diferença do sapiens sapiens, é o sapiens que sabe. Ou seja, é aquele que tem a memória. Diferentemente do Homo sapiens, que é anterior a essa fase constitucional da nossa evolução, como seres, digamos assim, sem o determinismo biológico do mundo dos animais, né? O que nos diferenciou foi a nossa capacidade ideativa, nossa capacidade de imaginação. Então, se a gente recorrer à história evolucionária, o Homo sapiens sapiens, existe a fantasia de, inclusive, os sapiens terem se encontrado com os neandertais, e como os neandertais não tinham atributos, um atributo que fez muita diferença nessa batalha que definiu nossa espécie, que é dos neandertais com o Homo sapiens, é que o Homo sapiens sapiens, eles eram agressivos, e os neandertais não eram agressivos. E em função do sentido de cooperatividade e de agressividade, que eram atributos cognitivos do Homo sapiens sapiens, fez com que eles destruíssem
a outra ramificação da espécie humana, que eram os neandertais, vamos dizer assim, que eram menos agressivos, mais inocentes, e por isso foram destruídos e consumidos em função desse atributo da nossa espécie. Então, a nossa espécie é essencialmente agressiva. Não necessariamente essa agressividade ela é negativa, porque ela também nos conduz ao enfrentamento ao mundo. Mas nós não podemos dizer, compulsando a história, mais uma vez, que a história da humanidade também é entrecortada por lutas sangrentas, por histórias de guerras, pela dominação do homem sobre o homem. Então, como diria Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Então, a gente deixa de ser lobo um do outro no momento que a gente percebe que pode existir algo mais ameaçador do que o próprio homem, que é neste momento, o vírus. A gente pode se unir em função disso. Mas depois que o vírus sumir, o homem volta a perceber o outro como sua ameaça própria, né? E essa é a sociedade capitalista, a sociedade da alta competitividade. Então, como eu coloquei, com base na mitologia, ou com base na alegoria sartriana, de que a existência precede a essência, isso quer dizer que o caminho está livre, está aberto, né? A gente pode confeccionar novas teias sociais, novos sistemas e novos valores, mas particularmente não é o que a história mostra, não é o que a história evolucionária do Homo sapiens mostra, e não é o que se mostrou depois das epidemias na história da humanidade. A ideia das narrativas bíblicas, que não deixa de ser um relato histórico muito rico também, fora a sabedoria que reúne, é que você, permeando lá o Velho Testamento, você vai encontrar inúmeras pragas, né? A história das pragas, as histórias das doenças como castigo de Deus, né? É muito interessante pensar a história no sentido de como as pessoas, por não terem, nos tempos medievais, a consciência científica que nós temos hoje, do mundo microbiológico, elas imaginavam modos de se livrarem das epidemias e encontrar as causas da epidemia. Por exemplo, acreditavam que as epidemias tinham uma relação muito com o ar envenenado. A palavra malária quer dizer mal-área, mal-ar. Ou seja, se acreditava que o ar era o elemento contaminador, né? Isso estava no imaginativo coletivo das pessoas, que não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Depois que nós temos o advento de Pasteur, que entra na microbiologia, quando nós temos o advento do antibiótico, com Fleming, quando nós temos o avanço das ciências, com a vacina, desde o Dr. Jenner, por exemplo, então a gente passa a ter uma noção de um outro universo, que não é o visível, e que é mais ameaçador do que o mundo visível. Porque a gente não tem domínio completo sobre esse invisível. Um inimigo invisível é muito mais perigoso do que um inimigo visível. E isso atormentou, ao mesmo tempo, fez com que a sociedade do século XIX para o século XXI incrementasse inúmeros empreendimentos para poder nos salvaguardar, que aí foi o salto da ciência, da medicina, das técnicas higienizadoras, tudo isso foi permitindo com que nós nos protegêssemos mais. Sempre tivemos a ilusão de acreditar que o advento da longevidade, né, nunca a expectativa da vida humana foi tão ampla como agora. Hoje nós temos aí uma média de 75 anos para 80 anos, ao contrário do início do século XX, que a projeção de vida humana estava em 40 a 45 anos, a gente acha que a medicina fez com que nós chegássemos a 80 anos. Não, o genoma humano, a nossa programação genética, já é predisponente a 80 anos, digamos. O que a medicina fez foi criar condições protetoras para que nós chegássemos aos 80 anos. Então, o avanço médico
o avanço das pesquisas é para nos proteger de um universo que nós não temos ainda o conhecimento básico, mesmo que estejamos hoje, né, numa era de grandes avanços, inclusive astronômicos, né? Se você tivesse um telescópio, pudesse contabilizar o número de satélites que estão circulando na órbita planetária, quase compete hoje com um quantitativo de percepção das estrelas que existem em torno da Terra. De tantos satélites que tem, você vai confundir com as estrelas. Então, nós temos hoje tecnologias espaciais fantásticas que dá a impressão que o ser humano está no comando da sua própria vida. Mas na tecnologia microbiológica, que é um outro universo, o que ficou desvendado agora é o ser humano estar totalmente desprotegido com a sua confirmação da sua fragilidade existencial e, lógico, isso pode gerar, que eu acredito, não uma nova humanidade, mas numa consciência maior, que é viver é perigoso. Portanto, temos que nos proteger, temos que estudar novamente, né, políticas públicas mais protetivas, protegendo mais a população. Você pensar lá, a gente trabalha no Oswaldo Cruz, que é uma instituição secular, uma instituição de grande referência médica, em todos os segmentos, né, com altos profissionais na medicina, na enfermagem, técnico de enfermagem, desde também dos colaboradores da higienização do hospital, pessoas dos serviços gerais, os administrativos, servidores que dão sustentação ao funcionamento do hospital como um todo. Aquele hospital era para ter uma estrutura tecnológica muito maior, com muito maior quantitativo de leitos. Era para ter se verticalizado aquele hospital, já que você não tem como fazer expansões horizontais, né? Era para que nós olhássemos o Hospital Oswaldo Cruz como nós olhamos hoje para o Shopping Rio Mar, dizendo, nossa, que estrutura maravilhosa. Por quê? Porque isso defende a vida. O que é que a gente fez? A gente fizemos uma aposta de que o valor da vida está na compra, no consumo. O valor da vida não está na sua autopreservação. E por quê? Porque nós cochilamos e pensar que estava tudo garantido. Aí você tem um shopping como Rio Mar, né, e você tem um hospital como Oswaldo Cruz. Isso mostra o quê? Que a sociedade escolheu mais, como propósito de vida, comprar objetos, muitas vezes, que não vão ter o menor uso, a ter que se proteger, a ter que investir na sua própria saúde. Então, eu penso que se houver alguma mudança, vai ser uma consciência ecológica, uma consciência, digamos, de políticas públicas com investimento maior nos nossos, e aí seria uma revisão fantástica, mas não acredito que isso vai acontecer, na revisão cultural sobre nossas verdadeiras celebridades. Quais são as nossas celebridades hoje? São os hospitais, estão lá nos hospitais. Não são o que nós estamos cultuando como celebridades. As celebridades midiáticas, onde elas estão agora? Estão em seus iates ou em suas ilhas, refugiados. Quem está na linha de frente, protegendo a nossa sociedade, que são os nossos heróis, né? Nós criamos uma sociedade de celebridades, não uma sociedade de heróis. Criamos uma sociedade de consumidores, não uma sociedade de pensadores. Então, isso, lógico, choca nesse momento, para a gente repensar que o nosso exército tem que ser daqueles profissionais que usam uniformes brancos, e não aqueles que vão botar uma arma na mão para matar o seu outro irmão, mas aqueles que vão se defender unindo forças um com o outro para poder, na preservação da vida, quem sabe usufruir um pouco mais desse tempo exíguo, finito que nós temos, e que pode ser encurtado pela nossa arrogância. Nós criamos uma sociedade da arrogância. Criamos uma sociedade da vaidade como virtude principal. Não criamos uma sociedade, digamos assim, atenta e consciente de que nós não estamos no império da natureza. E, obviamente, que somando tudo isso, né, a gente imagina, como diria
José Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, quando todos estão cegos, é que podemos enxergar melhor a essência dos outros. Às vezes, nesse momento, quando nos vemos numa situação de quase igualdade, né? Porque o vírus, ele democratizou a igualdade biológica. Ele rompeu com a desigualdade social, econômica, intelectual. Ele trouxe todo mundo na régua, digamos assim, de que estamos na mesma vulnerabilidade, em nível biológico, né? E olhe lá, para aqueles que têm condições financeiras melhores, pode ter assistências hospitalares melhores, mas ainda assim não é uma garantia. Tem um comentário aqui, né, que investiu-se da Ana Wilma, que é a nossa gerente lá, qualidade de vida, investiu-se no comércio, nas indústrias do consumo, como se isso trouxesse felicidade, mas lê do engano. Por trás disso está o sistema que rege nossa sociedade. Pois é, nós criamos uma ideologia que gira em torno do consumo. O consumo, na verdade, é um comportamento de você romper com o estoque da produção. Porque na sociedade industrial, nós tivemos o salto da produção. Mas não adiantava produzir se você não desse saída aos produtos. Então, para desovar esses produtos, se teve que criar uma ideologia do consumo para acelerar a saída desses produtos. E o capitalismo, ele gira em torno disso, produção e consumo. Quanto mais rápido, mais lucro. Só que nós colocamos as relações sociais mediadas pelas mercadorias e não pelos afetos humanos. Não por acaso que chegamos ao tempo que a gente pode consumir não apenas produtos, né, como a gente pode consumir também pessoas, comprar pessoas. Né? Então, como diria Zygmunt Bauman, chegamos ao ponto que nós deixamos de produzir consumos ou deixamos de produzir mercadorias para pessoas. Chegamos ao ponto de produzir pessoas para mercadorias. Isso é um dado interessante. Como é que eu produzo pessoas para mercadorias? Quando eu, pela ideologia do consumo, eu crio um marketing poderoso que coloniza seu inconsciente e diz a você o que você precisa para ser feliz. E você se aliena nesse processo e vai em cima dessa roda viva que está fazendo muita gente hoje pensar, será que eu precisava comprar 5 camisas por semana, já que você não está nem podendo sair de casa, né? Para que comprar tantos sapatos se eu não posso usá-los, né? Para que ter 3, 5 carros na garagem se eu não posso sair com um para me deslocar ali para olhar a praia? Para que ter 2 helicópteros? Para viajar para onde? Quem vai me receber? Quem vai me dar um abraço? Né? Então, esse momento, na verdade, deu um curto-circuito na nossa ideologia capitalista e nos denunciou, nos revelou no nosso empobrecimento de pensamento. Eu acho que um dos grandes males, assim, e sendo professor de universidade, eu acho que tem um problema na universidade. A universidade não se submete ao próprio conhecimento que ela produz. Né? Nós nos apavoramos em nos colocarmos em autocrítica. Tem uma concepção interessante do Francis Bacon, na obra Novo Organum, que ele chama dos 4 ídolos da mente humana. O primeiro é o ídolo da tribo, quando ele diz que o homem se pensa como medida de todas as coisas. O que significa isso? Ele acredita que o que ele vê é para ele. Ele mede o universo pelo seu pensamento. Isso é muito perigoso, porque é um auto-engano. Você achar que você pode pensar que o seu pensamento consegue decifrar o universo. Então, quando você deposita na sua mente essa competência reveladora do universo,
você está ignorando que a sua mente não passa de um espelho empoeirado que é capaz de enviesar ou, digamos, de distorcer a percepção da realidade. Essa seria a categoria do ídolo da tribo, a pessoa que acha que o universo é a extensão do seu pensamento. Eu venho com uma metáfora que é justamente essa. Uma vez eu estava me perguntando o que deve pensar, no caso, as mariposas em noites gélidas, quando elas giram em torno do calor de uma lâmpada. Elas devem pensar, bom, essa lâmpada foi feita para mim, né? Então a gente às vezes pensa arrogantemente, o universo foi feito para mim, né? Então é como se fosse o universo uma extensão do nosso pensamento. O outro ídolo é o ídolo da caverna. Significa o sujeito que acredita, com base na sua própria formação, na sua educação, que o que ele pensa é. Ou seja, nessas duas primeiras categorias, nós temos pessoas que não conseguem pensar além do seu próprio pensamento e muito menos se colocar em questionamento. O que é um grande mal para as pessoas lidarem com situações difíceis da sua vida, né? Tem um comentário do Milor Fernandes, né? O grande teatrólogo, vamos dizer assim, trágico, cômico, onde ele coloca o seguinte: pessoas que não têm dúvidas são pessoas que estão mal informadas, né? Ele até gostava de brincar assim, quando ele dizia que a prova cabal que existem extraterrestres é porque eles nunca nos visitaram, porque a ideia justamente de uma humanidade tão soberba, tão arrogante, afasta, no entanto, aí a aproximação de supostas outras existências planetárias. Ou seja, com isso, o que Milor Fernandes, que eu estou usando aqui para, digamos, carimbar essa versão do homem que acha que o que ele pensa é a verdade, é a nossa incompetência de nos questionarmos. Uma vez, conta um jornalista que, visitando Umberto Eco, um grande escritor italiano, autor do O Nome da Rosa, ele entrou na sua casa e o Umberto Eco foi apresentar a sua biblioteca. E na sua biblioteca tinham mais de 10 mil livros. E o jornalista perguntou, mas o senhor leu tudo isso? Ele disse, claro que não, eu não consigo ler todos esses livros. Minha vida é muito curta para ler todos esses livros. E o jornalista perguntou, então para que o senhor quer todos esses livros? Ele dá uma resposta que eu acho que sinaliza aqui bem o que eu quero dizer. Eu justamente quero toda essa biblioteca para confirmar para mim quanto eu não sei daquilo que penso que sei, né? Quanto ainda tem muito a conhecer. Eu acho que a gente perdeu essa competência cognitiva de nos questionarmos, porque o autoquestionamento nos coloca em contato com o nosso mundo das sombras, o nosso mundo contraditório. A gente não quer ser contradito por nada ou por ninguém. A gente quer o controle, a gente quer uma sociedade neurótica do controle das coisas. Hoje a gente está na paranoia, do pavor do descontrole, né? É isso que nós vivemos. Então, o terceiro ídolo, segundo Francis Bacon, é o que ele chama ídolos do mercado, que são pessoas que acreditam que o seu pensamento é certo quando ela tem conferência do pensamento do outro. Isso está muito ilustrado nas redes sociais. Tipo, se aparecer alguém que discorde de mim, é meu inimigo. Eu tenho que ter pessoas que me deem likes. Porque uma pessoa dando like, ela está dizendo que eu estou certo. Então as pessoas têm pouca habilidade de lidar com o contraditório, com aquilo que gera discordância, e não por acaso a gente está criando uma sociedade polarizada, uma sociedade mobilizando ódio. Então esse pode ser também um dos próximos efeitos pandêmicos, né, de uma humanidade que talvez, ao contrário, não melhore, piore. Melhore tecnologicamente, melhore tecnicamente, melhore cientificamente, mas não eticamente. Não necessariamente um outro ser humano, mas um ser humano mais bem equipado, vamos dizer assim. Um ser humano que vai usar mais máscaras do que aquelas que ele já usava, né? Porque as máscaras nos desmascaram hoje, né? A máscara prova quanto eu sou vulnerável à vida,
tá? Com mais equipamentos de proteção, mas por dentro, como diria o Yuval Harari, que é o historiador israelense, não é o vírus ainda o nosso grande inimigo. É o nosso egoísmo, a nossa ganância e a nossa ambição. E talvez isso ou se intensifique, ou a gente possa fazer uma modelação. Perfeito, Spencer. Aqui tem uma pergunta. O novo normal ficará mesmo depois que tiver a vacina para o Covid-19? Bom, a questão do chamado hoje, né, que virou um jargão popular, novo normal, eu não sou muito simpático a esse termo, porque eu acho que vai continuar como era, tá? Então não existe um novo normal, vai ser o normal, né? A gente já tem uma discreta liberação hoje do isolamento social, e você já percebe que as pessoas estão vivendo como nada tivesse acontecido, né? E a gente tem duas propriedades muito características da raça humana, né? Primeiramente é essa da negação e do auto-engano. Então, a gente acha que está tudo bem, né? Então, a gente vai voltar para o normal. Agora, o advento da vacina vai dar um pouco mais, lógico, de segurança pessoal, que é importante, para que nós, sabendo que estamos imunizados, a gente possa ter mais tranquilidade, porque a ideia da vulnerabilidade imunológica, ela gera, sim, uma pane psicológica, né? Você imagine pessoas do grupo de risco sabendo que são mais vulneráveis e que, podendo contrair o Covid, pode ainda ficar mais vulnerável, né? Então, essa ideia superlativa da vulnerabilidade, ela, de fato, ela causa panes psicológicas. Isso é indiscutível. E a vacina seria uma forma aliviadora disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, os estudos estão demonstrando como a gente vive numa sociedade hoje globalizada, né, de uma sociedade que está integrada, e as pandemias tiveram uma relação com intercâmbios biológicos, né, quando, digamos, os europeus foram colonizar as Américas, os europeus levaram o sarampo, né, para as Américas, né, mas trouxeram para a Europa a sífilis. Quando os ingleses foram colonizar as Índias, levaram para Londres a cólera. Então, os intercâmbios culturais geram intercâmbios biológicos, e como a gente está num mundo mais integrado, indiano passa no Brasil, brasileiro vai para a Indonésia, e tudo isso muito rapidamente, né? Nunca as empresas aéreas, se você olhasse assim de fora, de modo estratosférico o planeta, você viria assim, vários aviões cruzando a atmosfera da Terra, praticamente você não conseguiria enxergar a Terra de tantos voos que existiam. Então, um planeta que está numa constante permuta biológica, e isso aumenta o risco de pandemia. Óbvio que isso é o que está contemplado. O futuro, segundo Alain Touraine, que é um filósofo francês, será marcado possivelmente por crises mais intensas, mais rápidas, com mais predisposição pandêmica, tá, em função desse intercâmbio biológico, e será o século da resiliência, né? Eu costumo dizer que o século XXI começou agora em 2020, que foi com esse alerta, né? O alerta de que nós temos que voltar a investir tanto em saúde pública, como também em pesquisas científicas. Num país como o nosso, e com o governo federal que nós temos, que, em verdade, estava suprimindo verbas de pesquisa, que você pode esperar de uma ideologia partidária ou, digamos, de um grupo de pessoas que quer esvaziar as universidades públicas, que é de onde estão saindo as soluções para essa situação. Um desprezo às cabeças pensantes, um desrespeito àqueles que estão agora
trazendo as soluções, que são os profissionais da área de saúde e os profissionais da área de pesquisa acadêmica. Então, tem que ter, sim, uma releitura da força do Estado, que não fosse o Estado, a maximização do Estado em décadas passadas, nós não teríamos o SUS. E o que salvou o brasileiro de pouca condição financeira foi o SUS, né? Que é investimento em saúde pública. Qual a importância da universidade pública num país como o nosso? Para milhões de jovens que não podem pagar uma faculdade particular. E sem nenhum também demérito às faculdades particulares, nós sabemos que as universidades públicas reúnem um contingente de profissional altamente qualificado. Até porque, para você se concursar como professor na universidade pública, não é para qualquer um. Você tem que realmente ter competências comprovadas. E a universidade pública, ela pode ser vista hoje, ela deveria ser vista com esse projeto de uma nova consciência da humanidade, inclusive das políticas públicas, inclusive do comportamento de um governo. Precisa revisar a ideia de um excesso de neoliberalismo em detrimento da minimização do Estado, de que não, o Estado tem que estar presente, sim. Ele tem que promover também políticas em benefício da sociedade. Afinal de contas, a gente paga tantos tributos para quê? Para quê? Se a ideia neoliberal é a minimização do Estado. Então, lógico, a gente vai olhar para a universidade pública como adversária e a gente vai hiperinvestir em faculdades particulares que se coloca em dúvida se o real propósito é social ou é meramente mercadológico. É que a gente está criando uma cultura do mercado. A gente não está criando uma cultura humanitária. E quando o mercado, o produto, o consumo, o lucro está acima do valor absoluto da vida, que foi isso que a gente fez. A gente criou uma civilização antinatureza. A gente se percebeu como entidades isoladas da natureza. Hoje a gente está entendendo que a gente é peça dessa natureza, a gente é parte integrada dessa natureza. Porque se não fosse, o vírus não se replicaria no nosso organismo. A replicação viral do vírus quer dizer que há uma alta identificação com o corpo humano. Então o vírus está em nós, a natureza está em nós. E a gente construiu uma ideia de uma sociedade isolada do mundo selvagem, né? Quem está no shopping center jamais imaginaria como é a vida numa savana, né? Ou numa selva, né? Então a gente perdeu essa noção, a gente perdeu essa consciência. E eu acho que isso pode ser resgatado também pelas práticas de você questionar em nível individual, cada um se questionar, ousar enfrentar suas próprias crenças, porque crenças tanto podem ser gaiolas, como podem ser pontes. Tá? Eu vejo muito sofrimento de pessoas que não conseguem pensar além do próprio pensamento. E o conceito de resiliência é conseguir pensar além do meu próprio pensamento e submeter meu pensamento ao meu pensamento, a um pensamento contrário a mim mesmo. E ver até que ponto eu consigo resistir a suportar, a tolerar algo que me contradiga. Então, se você não tiver suporte para aquilo que te contradiz, você não tem imunidade psicológica, né? Então, eu diria que quando você pensa assim em alguns... tem um livro muito interessante do Adam Smith, A Razão das Riquezas, né? A riqueza das nações e os sentimentos morais, que ele coloca o seguinte: temo que a instauração da sociedade de mercado leve ao falecimento das virtudes heróicas conquistadas pelas gerações passadas. E o que de fato aconteceu, a gente ficou uma sociedade muito acomodada, uma sociedade muito, digamos, fragilizada e infantilizada.
mais infantilizada do que fragilizada. Né? É como Freud diria que eu chamo de infantilidade perversa. O que é infantilidade perversa? É a criança que não quer crescer, né? Que ela não quer sair dali da sua toca. Né? E veja, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir segurar muitas pontas desse negócio de ficar muito tempo isolado. Né? As pessoas vão dar um basta nisso, com vacina ou sem vacina, elas vão ter que interagir. E não é só por uma questão de sobrevivência econômica, é de sobrevivência psicológica. A gente pode ficar debaixo da cama o tempo todo, esperando que a vacina surja, com medo de contrair o vírus. Né? Afinal, a melhor imunidade ainda é a natural, mesmo que isso submeta você ao risco da própria morte, entendeu? Spencer, faltam 5 minutinhos para acabar o tempo. Já? E assim, teve várias participações aqui, vários comentários. Eu vou ler rapidinho. E assim, avisando que essa live vai ficar gravada, certo? Vai ficar disponível aqui e também em outros, lá no site da UPE. Então, aqui se falou, não é? Que Ana Wilma falou várias vezes aqui sobre a mudança, né, na parte política mesmo, sistema político, que é exatamente o que poderia ter alguma mudança, né? Investir nas pesquisas, valorizar a ciência. Então, aqui aproveitando para agradecer, né, agradecer tantas reflexões importantes e esclarecedoras e a participação, né, de todos, que foi bem interessante. Aí aqui para você só falta, olha, 4 minutinhos para você ainda dar mais alguns. Aproveitar, só agradecer a participação aí e a iniciativa da PRODEP, né, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Pessoal da Universidade de Pernambuco, uma instituição que eu tenho orgulho de fazer parte, e representar também a PRODEP, que eu penso que o debate público ele é altamente instrutivo, a gente não deve armazenar saberes intra-institucionais, né? É uma forma de a própria universidade interagir com a sociedade como um todo, além disso, também prestar um serviço de utilidade pública, que é a sua finalidade social. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até lá.